nosso assunto de agora vai ser a subtração de vetores. Existem duas formas de a gente pensar nessa subtração. A gente pode fazer isso usando a ideia do vetor oposto, ou a gente pode fazer isso usando a ideia do que falta para chegar a algum lugar. Professor, e qual a diferença entre essas duas ideias? Me acompanhe que a gente vai entender. Suponhamos que nós tenhamos esses dois vetores, o vetor A e o vetor B. Agora eu vou chamar de vetor diferença o seguinte vetor. O vetor D, de vetor diferença, vai ser o vetor A somado, não, agora subtraído do vetor B. Nós vamos dizer vetor D é igual ao vetor A menos o vetor B. Qual vai ser a sacada? Eu posso transformar esta subtração em uma soma. E como isso seria? O vetor D seria o vetor A somado com o vetor menos B, ou seja, o oposto do vetor B. E como seria isso? Se o vetor B é esse daí que você está vendo, o menos B seria este. O vetor menos B tem o mesmo módulo, a mesma direção que o vetor B, mas tem o sentido oposto. Você pode então fazer a soma do vetor A com o vetor menos B. E que tipo de estratégia você vai usar? Fique à vontade, a que você achar melhor pode ser utilizada. Usando a regra do paralelogramo, nós vamos representar o vetor A e o vetor menos B a partir de um mesmo ponto de aplicação. Este ponto de aplicação aqui. Depois de fazer isso, nós vamos desenhar pela extremidade do B uma reta paralela ao A e pela extremidade do A uma reta paralela ao B. Fazendo isso, nós só precisamos encontrar a resultante, que seria esta diagonal, de tal forma que nós vamos representar o vetor diferença. Este vetor verde é o vetor diferença entre o A e o B, ou, se preferir, o vetor soma do A com o menos B. Outra estratégia também interessante seria usar o método do polígono ou da poligonal. Nós colocamos então o vetor A partindo de um determinado ponto inicial. Ele vai te trazer até este outro ponto bem aqui. Em seguida, você vai desenhar o vetor B, continuando esta condução. Ao desenhar o vetor B, B não, menos B, porque nós queremos somar o A com o vetor menos B, lá vamos nós fazer este desenho, nós vamos chegar a este outro ponto. Nós partimos do ponto inicial para este ponto intermediário e continuamos com o vetor menos B. O ponto final desta condução toda vai ser este aqui. Se você quiser somar o vetor A com o vetor menos B, o vetor resultante seria este daqui. Você já deve estar percebendo que é o mesmo resultado que nós tínhamos naquela primeira situação. Então, tanto faz você usar o método do paralelogramo ou o método do polígono. De tal forma que nós aprendemos a obter o vetor diferença entre o A e o B. Essa é a estratégia mais comum presente na maior parte dos livros didáticos. Agora, eu vou te trazer uma nova e interessante forma de obter o mesmo resultado. Agora, nós representamos os vetores A e B sobre um mesmo ponto de aplicação. Observe, ninguém está falando mais do menos B. Nós estamos colocando o A e o B a partir de um mesmo ponto. Quando nós definimos o vetor diferença, este vetor diferença D, ele era o vetor A menos o vetor B. Nossa próxima ideia vai ser passar este B para o outro lado. Menos B passa para o outro lado da equação, vira mais B. De posse dessa informação, você vai notar que o vetor D é aquele que, se somado com o B, vai te dar o vetor A.
Isso quer dizer que a pergunta que você deve fazer é a seguinte: que vetor é este que, se eu somar com o vetor B, me dá o vetor A? E a resposta está aqui, ó. Se eu pegar este vetor B e somar com este outro vetor daqui para cá, este vetor que eu vou chamar de D, o resultado vai ser quem? O vetor A. Observe! Juntando o vetor B, a condução do B, com a condução aqui do D, eu acabo tendo o vetor A. De tal forma que essa é uma última estratégia. Você diz, você faz o seguinte: coloca o vetor A e o vetor B sob o mesmo ponto de aplicação. Se o vetor diferença é o A menos o B, você vai ligar da extremidade do B para o A. Cuidado, a subtração não tem propriedade comutativa, você não pode trocar. A menos B é diferente de B menos A. Então vamos colocar, cuidado! A gente deve ter em mente que o vetor A menos o vetor B é diferente do vetor B menos o vetor A. A propriedade comutativa não é válida neste caso.